Deixa eu ver se o doutor Calil me atende aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se o doutor Calil me atende. Alô? Calil, tá me ouvindo? Eu tô ouvindo, Datena. Então você tá no ar aqui. Você tá com uma voz melhor, hein, Calil? Você acha? Tô melhor. Eu achei que você tá com uma voz melhor. Você tá internado há quanto tempo no Sírio-Libanês, Calil? Na segunda-feira, eu passei mal no fim de semana, vim pra segunda de manhã pro hospital e aí me internei. Tava com uma pneumonia, coronavírus positivo, todos comemorativos. Tava péssimo, na verdade. Isso eu vou chegar lá. Na segunda-feira, então, quando você começou a sentir alguns sintomas mais graves, tá? Você foi para o Sírio e ali foi determinado que você fosse internado, depois testou positivo para o coronavírus. Agora, o que a gente quer saber, e de um médico, né? Porque você já viu tanta coisa, você salvou muita gente, inclusive eu estou nesse rol das pessoas que você salvou. Mas você viu muita gente morrer também em situações difíceis, não é? O que é o coronavírus e o que provocou o coronavírus em você, e você como médico pode descrever bem o que é isso? Olha, é um quadro, como todo mundo, infeccioso respiratório. Agora, eu comecei, por exemplo, no fim de semana um mal-estar tipo de uma gripe, só que as estatísticas mostram que a grande parte das pessoas vai ter o vírus e não vai sentir nada. 15% vai ficar com sintomas, tosse, febre, outros sintomas, e procura auxílio médico. E 5% são os casos mais graves que vão necessitar hospitalização, como aconteceu comigo. Mas eu comecei com febre, calafrio, no fim de semana, no sábado, no domingo, não comer, e obviamente o estado geral vai piorando muito rápido, uma coisa muito agressiva, né? E aí foi aí que me trouxe ao hospital, né? Você chegou a ir para a UTI ou não? Semi-intensiva, onde eu estou agora. Continua na semi-intensiva? Eu continuo. E recebendo que tipo de tratamento, ou o protocolo não pode ser definido? Não, são vários protocolos, né? Desde antibióticos ou qualquer outro protocolo, hidratação, mas eu, graças a Deus, melhorei muito. O seu médico é o mesmo que o meu? O meu médico é o Davi Wipf, o seu é o meu. É o meu médico, você sabe muito bem que é. Ele que segurou minhas calças quando eu quis fugir do Sírio. Ele te receitou hidroxicloroquina e azitromicina ou não? Não, eu tomei vários antibióticos, tá? Na veia. Várias medicações, né? Entre elas, a hidroxicloroquina foi colocada ou você não sabe? Foi discutido também, né? Porque, como se sabe, essa medicação não está comprovada, né? Está se usando em larga escala, porque tem alguns estudos mostrando, mas como é sabido, não é ainda definido a indicação dela, né? Assim, não é definido 100%, mas muitos médicos têm prescrito, os casos mais graves têm tomado, mas aquela história, eu acho que tem que usar todas as armas num caso mais grave, uma apresentação mais grave quando se tem o coronavírus, né? Na hora da luta, o Didier Arthur, lá o médico que associou a a azitromicina, falou assim, na hora da luta, é imoral você não utilizar o que você tem à disposição como arma para combater a doença. Né? Concordo plenamente. Não é um tratamento estabelecido, não é um tratamento comprovado, mas nos pacientes mais graves as pessoas provavelmente têm usado e têm que usar mesmo. Não, mas é protocolo definido pelo Ministério da Saúde, e o Mandetta falou isso hoje. Os casos mais graves. Não, hoje ele já começou a pensar diferente. Na entrevista coletiva do Mandetta hoje, essa foi uma informação muito boa. Que ele falou que o doutor Wong já havia falado isso para mim, o doutor Anil já havia falado isso para mim, que estava se pensando em usar a hidroxicloroquina com azitromicina em pacientes menos graves, para não chegar esses pacientes à CTI e lotar as CTIs, porque curando antes, o cara não precisa de UTI, não vai ocupar leito de UTI. E ele diz que está sendo feito isso já. O Mandetta falou sobre isso. Isso seria a grande salvação, porque você evita a ida dos pacientes para a UTI, evita mortes. Agora, vem cá, fala a verdade para mim.
foi a pior sensação que você teve até hoje? Que você já ficou doente outras vezes, né? Você colocou stent, como eu coloquei também, teve outras doenças aí. Mas coloquei stent, parece passear no parque de domingo, imagine. E o que essa sensação é realmente terrível. É muito ruim. Olha, eu vou te falar uma coisa, foi uma das piores sensações. Eu tenho 60 anos de idade, já tive algumas doenças. Graças a Deus, sou relativamente saudável, mas essa foi a pior sensação da minha vida. A sensação é horrível, a dor no corpo, o mal-estar e vem junto com o medo, né? Porque é uma coisa nova, quer dizer, como é que vai se manifestar? É muito individual. Alguns vão para UTI, morrem, outros não vão, quer dizer, e aí? Então, mas o mal-estar é realmente, olha, uma das piores sensações da minha vida. Bom, você está melhorando muito, mas está se recuperando e eu vou ser mais breve. Mas é gozado, a gente pensa, né, principalmente em médicos como o senhor, que são muito conhecidos por salvar vidas, né? A gente pensa que o cara não tem medo. Mas é aquela velha história, quem tem medo. O senhor sentiu medo? Medo? Olha, o mal-estar é tão grande, você passa tão mal, que até você... Para sentir medo tem que arranjar um tempinho. Você tem um medo, vem tudo junto. Ai. A gente tem que rir para não chorar. Bom, então o bicho é feio mesmo, o bicho é grave. A situação que o senhor está hoje, diria que é de plena recuperação e está fora de risco de morte? Segundo os médicos, eu estou fora de risco. Já em franca recuperação. Você vê como é bom? O Calil tem 60 anos, grupo de risco. Está ali, mas é grupo de risco. Né? Tem alguma comorbidade? Agora estou fazendo papel de médico aqui. Eu tenho, né? Porque eu tenho doença coronária, que eu botei stent, tudo. Doença coronária, grupo de risco. Você sabe que o pior da comorbidade é a doença coronária, mais do que a diabetes, mais do que tudo. E o Calil foi internado muito mal, tanto que ele é um grande médico, mas disse que sentiu medo porque foi uma fase aguda da doença e terrível, e que ele está praticamente curado, segundo os médicos. Então, nós que somos do grupo de risco, temos que entender que existe uma probabilidade de se salvar disso. A gente não está falando dos curados, né? A gente não está falando dos curados. A França já conseguiu curar quase 13 mil pessoas. A gente não fala, só fala do número de mortes. Só fala da tragédia, né? E quantas milhares de pessoas no mundo, ou milhões, saíram bem e estão bem? Quer dizer, o Davi Wip, por exemplo, você sabe, semana que vem está nativa. Na outra semana eu estou nativa, quer dizer, e aí passou. Quer dizer, o tratamento tem sucesso, sim, claro que tem. Agora, é claro que você foi atendido num dos maiores hospitais da América Latina, do mundo. Sem dúvida. E teve um atendimento perfeito. É possível que a rede pública, né? É possível que a rede pública possa atender com essa mesma eficiência que o Sírio te atendeu? Olha, Datena, a rede pública, os hospitais que têm competência estão se formando para isso, o atendimento não tem diferença alguma. O grande problema é uma superlotação do sistema público. O tratamento é o mesmo, né? O tratamento é o mesmo. E a competência é a mesma. Agora, o problema é não ter lugar para as pessoas se tratarem, né? Esse é um problema. Não superlotar o leito. Eu sei que os heróis lá da Itália, da Espanha, os caras que foram contaminados, médicos que foram contaminados e passaram mal, como o senhor, enfermeiros e tal, esses caras todos voltaram à linha de frente. E o senhor está falando em voltar à linha de frente. O Davi voltar à linha de frente. O Davi e eu cuidamos de muitos pacientes esse ano com essa doença. Ficamos doentes. Meu maior sonho é na outra semana estar no Hospital das Clínicas cuidando dos cardiopatas com coronavírus, porque eu vou estar imune, o risco vai ser infinitamente menor, que eu vou estar curado e eu não vejo a hora de voltar. Eu espero que eu não esteja entre eles, os cardiopatas com o coronavírus. Eu espero que eu não seja, já que eu sou seu paciente também, eu espero passar por isso aí, não ter que enfrentar esse problemão. Que conselho o senhor dá à população? O Mandetta falou,
umas 1000 vezes, como ele teve um ligeiro problema com o presidente Jair Bolsonaro, e ninguém perguntou isso para ele na coletiva, não consegui entender, mas ele evitou falar a palavra isolamento, mas ele deixou claro, e eu já dei as notícias aqui, por que ele deixou claro, os países estão entrando em colapso, os Estados Unidos aí, o Calil, hoje recorde de morte, 3 mortes por minuto, Reino Unido, Inglaterra, recorde de mortes, Itália quase 15 mil mortes, Espanha morte pra caramba, França morte pra caramba, e agora nós estamos nessa curva de ascensão, que tende a ter o seu pico nessas 2 próximas semanas, que é o pior grau que você enfrenta, daqui a 15 dias é o pior período dessa doença. Ele não falou a palavra isolamento, mas ele chegou bem perto disso. Quanto menos você puder evitar contato com as pessoas, mais preparados nós vamos chegar para enfrentar o pico dessa doença, e pode morrer, de acordo com o que vai agir a população, mais ou menos gente nesse pico da doença. Qual o seu conselho? É o mesmo do Mandetta? O meu conselho é assim: primeiro, qualquer sintoma mais importante, vai procurar o posto de saúde, vai procurar o médico. O Ministério da Saúde, ele tem, obviamente, diariamente feito esses reportes aí, esses relatórios e essas orientações, assim como o governo estadual tem feito, que a gente vê todos os dias. Agora, isso vai mudando, né? E dependendo da curva, e eles falam muito naquele achatamento da curva, né? Para os picos não serem muito intensos, e aí não sobrecarregar o setor público. Então essas orientações são importantes. Essas orientações vão vir dia a dia, não é? Quanto menos contato você tiver, é melhor, e todo mundo usando máscara. Nessa fase E todo mundo usando máscara, né? Nessa fase porque infelizmente nós não temos teste para todo mundo para saber quem da população está contaminado e quem não está. Então você não sabe. Na Coreia tem posto de teste na rua, na Coreia. Como na verdade se sabe, 80% das pessoas que têm o vírus estão assintomáticas, então você não sabe. É esse o que transmite. Por isso que é importante o uso de máscara. Qualquer máscara que você puder conseguir ou fazer em casa, não é para você não pegar a doença, não, é para você não transmitir. Não transmitir. Se você não está preocupado com o seu próximo, pensa no próximo dentro de casa, que é seu pai, sua mãe, seu tio. Né? Ou então você transmite para o vizinho vai lá e transmite para o seu pai que está dentro de casa. Então, todo mundo usando máscara, mesmo que feita em casa. Isso o Trump aconselhou isso também, é isso, claro. Calil? Sem dúvida, sem dúvida. Eu não vou estender muito essa entrevista, que eu vi que você está em recuperação e eu estou te pentelhando aí. Mas é uma pergunta necessária, Claro. O senhor e o Davi faziam parte dessa força-tarefa e fazem parte dessa força-tarefa, linha de frente do combate ao coronavírus. 2 pessoas importantíssimas, tipo generais aí numa guerra, que deveriam ser preservados pra caramba. Tomaram todo tipo de providência em hospitais de melhor qualidade, da melhor qualidade, com todo tipo de proteção possível e imaginável para enfrentar essa doença e não serem contaminados. E foram. Nós, pelo que o Mandetta disse, não teremos máscaras suficientes, não teremos os equipamentos de proteção individual suficientes. Então, esse pessoal da linha de frente está numa situação terrível, não, doutor Calil? Sem dúvida. Isso é bem preocupante. Tem que ter esse material de proteção para esses profissionais da saúde que estão dando a vida pelas pessoas. Tem que ter. Bom, doutor Calil, eu espero que semana que vem o senhor esteja já de volta, trabalhando. Se Deus quiser. O senhor falou com o Davi hoje? Eu falei com o Davi, ele liga todo dia para saber como eu estou. O Davi, mesmo doente, ele cuida dos pacientes dele. Cuida. Eu não consegui falar com ele, vamos ver se eu consigo falar com ele. Tá doutor Calil, espero que o senhor volte logo para salvar mais vidas. Obrigado, ajude aí nesse momento sério que nós temos. O senhor sabe a admiração que eu tenho pelo senhor. A conta que eu tenho com o senhor eu não posso pagar, porque o senhor salvou a minha vida. Eu espero que o senhor, mesmo que mal, volte a tocar sax novamente. Sem dúvida.
A pior crítica que você pode fazer ao Calil é falar que ele não toca bem sax. Pelo contrário, dizem que ele toca muito bem. Mesmo porque, se disserem o contrário, ele despede o pessoal da banda lá do Encore. Um abraço grande, então, Calil. Obrigado. Abraço grande. Um abraço a todos. Obrigado.